Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre técnicas de desenho. Essa aula vai ser sobre a estrutura do rosto, onde posicionar cada elemento do rosto, seja o nariz, a boca e os olhos. Mas antes da gente começar esse assunto, a gente vai recapitular um pouquinho sobre a aula anterior, que é a anatomia humana, que foram o rascunho, a proporção e onde fica cada elemento, certo? Que é a divisão utilizando os 7 espaços, com o primeiro espaço com a cabeça, segundo com o peito, o terceiro com a barriga, certo? No meio, o cotovelo, os ombros e toda a estrutura que a gente viu na aula anterior. Isso aqui é só um exemplo para a gente relembrar qual foi o conteúdo da aula passada, certo? Então, lembrando da nossa aula passada, a gente vai utilizar alguns elementos nessa aula, que vai ser a estrutura, certo? E a gente vai começar o nosso conteúdo sobre a estrutura da cabeça. Você vai desenhar o círculo, vai novamente dividir o eixo, vai dividir ele ao meio e vai pegar de uma extremidade do círculo para o meio, fazendo da mesma forma. Aqui a gente vai ter o rascunho, certo? Da nossa cabeça. Para você fazer o posicionamento correto do rosto, você precisa fazer o quê? Dividir o círculo no meio novamente. Aqui você vai ter um direcionamento para posicionar os olhos. Depois você vai colocar mais uma linha abaixo, certo? E você vai botar mais uma linha abaixo. Essa primeira linha que a gente fez vai ser a altura da sobrancelha, certo? A de baixo vai ser dos olhos. E essa linha aqui que a gente desenhou vai ser a do nariz. Mas onde posicionar cada elemento? Bem simples. Você tem que colocar a distância de um olho para o outro, tem que ser igual ao tamanho de cada olho. Por exemplo, essa distância tem que ser igual ao outro, certo? Então, vai ser como se você desenhasse 3 caixinhas. E essas 3 caixinhas precisam ter o mesmo tamanho e a mesma distância. Certo? Dentro dessa caixinha, você vai desenhar um olho e o outro na outra caixinha. E aqui a gente tem a distância entre os olhos. Lembrando que essa linha de cima, superior, é a da sobrancelha. Como você já tem a distância entre os olhos representando o nariz, você vai traçar essa linha aqui. Um detalhe, a nossa orelha, ela é da linha superior, que representa a linha da sobrancelha, até a altura do nariz. Então, você vai utilizar esse mesmo esquema para desenhar a orelha, certo? Então, aqui a gente já tem a posição dos elementos, que é os olhos, nariz e orelha. Mas e a boca? Como é que a gente vai posicionar a boca? A boca vai ser através da nossa íris. O que é a íris?
Se você olhar no espelho, você vai ver uma bolinha dentro do seu olho, que é a nossa íris, que fica o tom dos nossos olhos. Tem gente que tem a íris verde, azul, preta ou marrom. Então, você vai desenhar esse globo ocular, que é a nossa íris, e você vai traçar uma linha. Essa linha vai ser na altura do círculo, certo? Para encontrar o círculo. Quando ela chegar no círculo, você vai ter o tamanho da nossa boca. Então, você vai traçar essa linha e vai traçar outra, formando outro quadrado, certo? Você consegue visualizar outro quadrado? Então, aqui vai ser a posição da nossa boca. E é assim que você vai posicionar os elementos do rosto. Essa estrutura você vai utilizar tanto para o rosto feminino como para o rosto masculino. O que vai diferenciar são os detalhes, que o rosto feminino ele é mais delicado, tem uns toques mais suaves, mas o rosto masculino ele já tem uns traços mais definidos e largos, por assim dizer. Mas você já tem aqui o posicionamento dos elementos do rosto. Como você já sabe onde estão cada elemento, você vai agora dar detalhes a esse rosto, características. Por exemplo, você vai estipular a altura do queixo. Depois você vem da extremidade do círculo e puxa uma linha mais reta, porque o nosso rosto não é tão oval assim. Então, você vai do círculo, da extremidade do círculo, traça uma linha e dessa linha você vai ligar ao queixo, certo? Do mesmo jeito do outro lado. Traça uma linha e dessa linha você vai ligar ao queixo. Um detalhe importante: a distância dos olhos para a orelha tem que ser idêntica. Se não for, você vai ajustando, certo, o seu desenho. Pronto. Se já temos aqui a estrutura do rosto, tudo que você precisa colocar, tudo que você precisa acrescentar são os detalhes. Se você vai querer um rosto mais gordo, um rosto mais magro, você vai querer que ele tenha mais cabelo, cabelo longo, cabelo curto, se você vai querer um olho mais marcado, se você vai querer uma boca mais fina, um nariz mais arrebitado, isso vai diferenciar de acordo com o seu desejo, certo? Com a sua imaginação. Mas o posicionamento dos elementos ficam exatamente aqui. Os olhos têm que ter uma distância entre eles idêntica ao tamanho do olho, certo? A altura do nariz é na terceira linha que você traça do círculo. A distância da íris para outra é o tamanho da nossa boca. E os nossos olhos, eles são diferentes um do outro, mas você tem que retratá-los da melhor forma possível. É sempre bom relembrar a importância de posicionar corretamente os elementos, que são os olhos, a boca, o nariz e as orelhas, certo? Você utilizando essa técnica, você vai saber posicionar corretamente os elementos, certo? Lembrando que a distância entre os olhos tem que ser a mesma, certo? Da altura da sobrancelha ao nariz vai ser o tamanho da nossa orelha. E de uma íris a outra, de um globo ocular ao outro, vai ser a distância e o tamanho
da nossa boca. Como você já sabe onde é o posicionamento dos elementos que compõem o rosto, você vai agora conseguir transmitir emoções, certo? Através dos olhos, sobrancelha e boca. Se você colocar um sorriso muito aberto, você precisa diminuir os olhos, certo? Para que demonstre que ele está sorrindo. Por exemplo, você tem os olhos aqui. E a sobrancelha, certo? Se você colocar um sorriso muito aberto do seu personagem e ele não tiver com nenhuma expressão no olho, vai ficar desproporcional e não vai ter uma coerência no seu desenho. Então, para você fazer a movimentação de uma expressão, você tem que modificar os elementos do rosto, que são os olhos, sobrancelha e boca. Esses 3 elementos que vão transmitir as emoções do seu personagem. Então, se você modificar a posição de um, você também precisa modificar dos outros. Você também pode usar essa técnica para as caricaturas, quando você vai exagerar algum elemento específico daquele personagem, seja o nariz, seja os olhos. Você pode também usar essa mesma técnica como referência para poder desenhar os seus personagens. Por exemplo, você vai desenhar agora uma caricatura. E nessa caricatura, o meu personagem, ele tem um nariz mais avantajado do que a maioria, usando sempre o mesmo, cortando o círculo ao meio, certo? Vou desenhar aqui os olhos, a sobrancelha, só que o meu personagem ele tem um nariz mais avantajado. Então, vai ser um pouquinho mais extremo do que a maioria. Você continua utilizando a mesma essência, a mesma técnica de posicionamento dos elementos, mas você pode se permitir fazer mudanças significativas como a sua criatividade. Você não precisa se limitar a fazer especificamente o que a técnica está te orientando. Ela só serve para te dar uma direção de como fazer o desenho, mas você não precisa se limitar, certo? Você pode colocar olhos maiores, você pode colocar olhos menores, você pode brincar o quanto você quiser, lembrando que existe a necessidade de você saber onde fica cada elemento, onde ficam os olhos, onde fica a sobrancelha. Ela só vai te orientar a posição de cada elemento, mas isso não quer dizer que você não possa brincar, que você não possa criar. Sabendo onde ficam os elementos do rosto, a gente vai agora trabalhar com o rosto na lateral, que seria o círculo novamente, certo? Só que dessa vez você não vai traçar uma linha no meio do círculo, você vai pegar uma extremidade, que vai ser a direção do que o olho está olhando, por exemplo, a direção do rosto, pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda, dependendo do seu gosto.
Vamos dizer que aqui vai estar para a esquerda. Então, você traça uma linha na extremidade do círculo, certo? Que ela vai servir de orientação para você. Você vai traçar novamente. Dividir o círculo ao meio. Aqui a gente vai ter a altura da sobrancelha, na primeira linha. Os olhos. A nossa íris. O nariz. O nariz sempre vai começar praticamente no meio do olho e vai descer. Você vai pegar da base do nariz e vai desenhar a boca. Como a íris está bem aqui, você puxa uma linha e vai saber onde vai terminar a nossa boca, certo? O queixo ele vai ficar um pouquinho além da nossa linha e você vai puxar para perto do círculo, mas não precisa se aproximar tanto do círculo. Você só vai subir a linha do queixo para chegar perto do círculo. Lembrando do mesmo esquema, da altura do nariz ao topo. Perto da sobrancelha, você vai ter a altura da orelha. E aqui a gente tem a estrutura do rosto de um ser humano. Da mesma forma que eu falei, essa aqui é só uma técnica para você se orientar, para você ter uma ideia de onde fica cada elemento. Mas você não precisa se limitar a desenhar o seu personagem dessa forma tão regrada. Você pode brincar, colocar seu personagem com a orelha maior, com os olhos maiores, com a boca maior. Você pode usar essa técnica somente para saber onde fica cada elemento, de forma proporcional. Mas isso não limita a sua criatividade. Você pode utilizá-la como você quiser. Como eu já havia falado, não existe uma técnica correta, uma forma correta de se desenhar. Existem técnicas que vão facilitar o seu desenho. E aqui a gente tem a estrutura do rosto. Para você criar uma caricatura, você vai utilizar a mesma regra, mas você vai modificar algumas coisas. Por exemplo, novamente o círculo, corta no meio, divide o círculo na horizontal, segunda linha. Vamos brincar agora com os olhos. Temos aqui a distância menor para o nariz, mas a gente vai desenhar os olhos bem maiores. A estrutura da sobrancelha vai ficar no topo da linha superior. O nariz vai ser representado em uma proporção bem menor, mas a boca continua no início da íris, que vai ser aqui. Certo? Então, a essência continua a mesma. Temos aqui a nossa boca. E os nossos olhos bem maiores do que a forma realista de se desenhar. A estrutura dos nossos olhos é feita assim. Temos o globo ocular, que é composto pela íris, e temos também
a pupila. A pupila é essa parte preta do nosso olho, certo? Então, quando você for desenhar os olhos, você precisa fazer essa distinção. E ele também é composto pela pálpebra, que é essa pelinha que abre e fecha no nosso olho, certo? Ele também faz parte dos nossos olhos. É um elemento importante para se desenhar. Quando você for desenhar uma mulher maquiada, a maquiagem dos olhos vai ficar na pálpebra. Então, se você não tiver espaço para a pálpebra, você não vai conseguir fazer ela colorida, por exemplo. E existe também os cílios. Para você desenhar os cílios, depende muito do gênero, se vai ser feminino ou masculino. Se for feminino, você vai acentuar a presença dos cílios, deixando eles mais longos e mais marcantes, certo? Se for masculino, você faz isso com mais sutileza, quase inexistente. Quando for uma imagem feminina, você vai colocar os olhos mais marcantes, de uma forma suave, mais marcantes, com os cílios. Você pode também fazer o contorno mais escuro, para demonstrar uma maquiagem de delineador, que é o contorno preto que a gente faz nos olhos, certo? Então, essa é a composição dos nossos olhos, que é feita pela pálpebra, pelos cílios, pela íris, que é a nossa parte colorida do olho, e a pupila, que é a parte preta dos nossos olhos. Para a gente desenhar os olhos, é sempre bom a gente colocar iluminação, certo? Pode ser tanto na pupila, você pode colocar luz e sombra dentro da pupila, como você também pode representar essa luz na íris, certo? Se você representar essa iluminação na íris, vai trazer vida aos olhos, certo? Então, temos a pupila e a íris. Pálpebras e cílios. Vocês podem ver que o mesmo esquema para se desenhar a estrutura do rosto foi feito, mas os olhos do nosso personagem foram bem maiores do que a proporção realista para se desenhar. Mas o esquema, a técnica continua a mesma. Então você pode brincar sim com a sua imaginação e desenhar a forma que você quiser, e utilizando essas técnicas como orientação. Agora a gente vai retratar o nariz. O nariz não precisa ter muitos traços, certo? O nosso nariz, ele é representado, pode ser representado por um triângulo. E nesse triângulo você coloca 3 bolas, uma maior no centro e 2 inferiores nas laterais, certo? Daqui você vai fazer o quê? Vai ter círculos na lateral, linhas circulares na lateral e uma maior no centro. E desses traços, você vai puxar uma linha para representar o comprimento do nariz. Ou você também pode representar com a simples traço ou só com contornos
simples. Mas você não precisa dar muito detalhe para o nariz, porque ele vai se tornar uma parte muito chamativa, se não for esse o objetivo. O nariz não faz parte dos elementos para demonstrar uma emoção. Então, se você for fazer uma emoção exagerada de felicidade, você pode deixar o nariz quase inexistente. Ele não vai influenciar diretamente na emoção. Então, você, se possível, quando for retratar o nariz, faça com menos traço, para não poluir o seu desenho. Agora, da mesma forma que eu falei, se você quiser fazer uma caricatura ou evidenciar, você pode sim trazer características, detalhes para o nariz ou qualquer parte que você queira destacar. A boca, como você já sabe, a distância que tem a boca, o comprimento da boca, que é de uma íris a outra, agora a gente vai trabalhar os traços da boca. Os traços da boca vai depender muito da personalidade do seu personagem. Se você quer ele seja mais destacado ou menos, com traços ou pequenos traços que possam representá-lo. Mas vai depender muito da personalidade do seu desenho e se esse é o objetivo de destaque. Mas para desenhar os lábios, você também pode utilizar de formas geométricas, que é 2 círculos, uma linha inferior, e dessa linha inferior você vai fazer uma linha de uma extremidade a outra mais circular. Dessas circunferências, desses círculos, você vai chegar à extremidade e puxar até o final da linha. E você faz isso da mesma forma. Chegando aqui, você vai fazer um tipo de V. E aqui você tem a estrutura do lábio, certo? Você pode também representá-lo ele aberto, com mais detalhe ou com menos detalhe. Isso quem vai decidir é você e a personalidade do seu personagem. Você sempre precisa procurar referências, seja outros desenhos, sejam fotos, sejam pessoas. Mas você sempre precisa procurar referências para o seu desenho, certo? Seja para um olho, para a boca, para uma pose, para um tipo de cabelo. Então, vamos revisar a aula de hoje, para a gente conseguir posicionar corretamente os elementos. A gente precisa fazer o círculo, cortar ele ao meio na parte horizontal, com uma linha horizontal, uma linha inferior e outra para o nariz. A distância dos olhos para o nariz tem que ser a mesma
Depois disso, você vai desenhar a sobrancelha na linha superior, certo? Na linha inferior vai ficar o olho. Na altura da sobrancelha e o nariz vai ficar o tamanho da orelha. Lembrando que a distância do olho para a orelha tem que ser a mesma entre eles. Então, você vai vir aqui. A distância de uma íris para a outra vai ser o comprimento da nossa boca, certo? A altura do queixo vai depender muito do seu personagem. Se você vai querer ele com um rosto mais fino, menor, mas o nosso rosto não é totalmente afilado. Então, você vai pegar, vai desenhar uma linha reta entre as extremidades do círculo. E daí você vai puxar uma linha na diagonal para a extremidade até o queixo. E assim a gente vai ter o posicionamento dos elementos do rosto. Lembrando que isso é só para você ter uma ideia de onde fica cada elemento. Mas você pode sim aumentar, diminuir, como você desejar. E as características do rosto também vão diferenciar de acordo com o gênero do seu personagem. Se ele é feminino, se ele é mais masculino. Bem, essa foi a aula de hoje, certo? Sobre os elementos que compõem o rosto e vocês precisam praticar. O que eu recomendo é que vocês procurem imagens, pode ser de personagens que você goste, pode ser fotos de parentes, modelos, ou até mesmo você olhando ao espelho, onde fica cada elemento do seu rosto e tentar reproduzir. Você vai ter dificuldade no começo porque é normal você ter uma certa dificuldade de posicionamento dos olhos ou até mesmo no nariz, mas isso vem com a prática, então você precisa praticar. As imagens que estão aparecendo agora, vocês podem usar como referência para desenhar tanto os olhos como bocas, narizes, orelhas, certo? Vocês utilizem essas imagens para praticar o posicionamento dos elementos do rosto, certo? Esses desenhos vocês precisam enviar para a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Vocês também irão receber 3 opções de verbetes, tá certo? Para desenhar. E esses desenhos vocês precisam enviar para a gente pelo WhatsApp ou por e-mail, tá certo? Lembrando que vocês precisam escrever o nome completo no chat para a gente poder fazer a frequência de vocês e, se possível, peçam um representante ou pai ou mãe para que tire fotos e envie para a gente também, de vocês desenhando, de vocês assistindo às aulas, tá certo? Para a gente ter uma comprovação que vocês realmente estão participando e que são vocês que estão desenhando, certo? A gente termina aqui a nossa aula e até a próxima.